Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos para a segunda parte do capítulo 1. Eu procurarei ser mais breve aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer mais enxuto o conteúdo para terminar. Eu parei no começo, não chegou nem na metade. Eu falei que foi na metade, mas não chegou. Mas vamos lá. Na página 32 do livro, tem uma citação aqui que eu acho bem legal. E eu queria falar um pouco sobre isso aqui. É bem legal. Ele fala assim: a aquisição e a construção de ativos que geram fluxo de caixa colocam dinheiro para trabalhar para você. Empregos altamente remunerados significam duas coisas: trabalhar por dinheiro e pagar mais impostos. Aprendi a fazer o dinheiro, trabalhar para mim e desfrutar de benefícios fiscais da renda não proveniente de um salário. Bom, vamos lá. O que eu acho legal nisso aqui? E é o tema desse capítulo, que é os ricos não trabalham por dinheiro. Ele falou que ele aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele, né? Que mesmo ele fala que empregos altamente remunerados, né? Ele fala o quê? Que é trabalhar por dinheiro e pagar mais impostos. Eu não sou contra empregos altamente remunerados, pelo contrário. Eu acho que todos nós estamos em busca disso, né? Nem todo mundo, né? Quer dizer, vamos inverter. Eu ia falar nem todo mundo, mas fábricas, empresas, escritórios, né, comércio, todos eles precisam de funcionários. Então não dá para ninguém mais trabalhar nisso. Então não tem como a gente simplesmente falar assim, tá, então não vou trabalhar mais assalariado, não vou trabalhar mais para uma empresa. E aí, o mundo para, né? Porque como é que as empresas vão trabalhar se elas estão pagando salário e ninguém quer trabalhar por salário? Então, pelo contrário, né? E outra, se você tá numa empresa e você tá galgando cada vez patamares maiores, você vai ganhar mais e melhor. Eu acho que isso é incrível. E fica a dica, né? O Robert, ele vai falar mais pra frente, ele trabalhou na Xerox, né? Nos Estados Unidos, e que quando ele começou a investir em imóveis, ele trabalhou igual um condenado. Ele se matava de trabalhar porque ganhava comissão. Então, o que ele fazia? Ele queria trabalhar muito, ser o maior vendedor, porque além das comissões tinha prêmio pelo maior vendedor, por ser melhor vendedor do ano, do mês e tal. E ele queria os prêmios e queria as comissões das vendas. E ele trabalhava como um condenado. E aí que está a sacada, né, dessa parte. Ele aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então, o que a gente pode fazer para fazer o dinheiro trabalhar para nós? É o que ele fazia. Ele pegava o dinheiro e comprava imóveis. Claro, ele vai ter umas sacadas assim que a gente vai falar mais para frente, que, por exemplo, ele procurava pechincha, imóveis que tava lá, que ele via que era pechincha. Claro, ele tinha conhecimento, ele ia buscar conhecimento para entender sobre imóveis, ele buscava imóveis que era pechincha, falava, opa, isso aqui tá bom. Então ele pegava todo o dinheiro que ele ganhava, comprava aquele imóvel lá, dava uma reformadinha e jogava o preço lá para cima e esperava vender. E ali ele tirava um lucro. E assim ele ia. E aí ia comprando outro, ia pegando dinheiro da Xerox, ia comprando um outro, né? E assim ele foi trabalhando. Mas a sacada aqui é literalmente essa. Não é contra, né? Ele também não está falando isso, que você não pode trabalhar, não pode ter salário, e que você não pode, né? Ah, salário muito alto é ruim, que é só exploração do mesmo jeito. Não. A grande sacada aqui é assim, você vai trabalhar, você vai ter o seu salário. Você precisa encontrar uma balança, um equilíbrio aí de que a sua vida consuma 90% do que você ganha. Pelo menos 90% do que você ganha. E ele vai falar isso mais pra frente, isso vai vir do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você conseguir, desde novo, claro que quanto mais novo você conhece, o tempo está a seu favor. Quanto mais novo você começa, né, o tempo está a seu favor. Para nós já estamos mais velhos, é mais difícil, porque já não tem tanto tempo para ajudar. Mas independente, a gente vai continuar. Eu tento e eu faço isso. Então, aconselho você, independente da sua idade, fazê-lo. Eu vivo com 90% da minha renda. 10%, o que eu faço? 10% vai para investimento. Então, por exemplo, hoje, eu fiz uma pesquisa aqui hoje, tá até aqui no computador. Por exemplo, mas eu não sobra nada do meu salário, não dá, e não dá, e não dá. Cara, a grande sacada, presta atenção bem nisso aqui.
não é, hoje, se você não investe, se você não faz nada, você não tem nada guardado de dinheiro, não tem nada, a grande sacada é você trabalhar o cérebro, é você começar o comportamento, um novo padrão. Lembra que a gente falou que eu preciso criar comportamentos que me aproximam de quem eu quero ser, que criar e reforçar, né, padrões de comportamento que me aproximam de quem eu quero ser e minimizar, diminuir padrões de comportamentos que me afastam de quem eu quero ser. É nessa balança que eu vou trabalhar sempre para que a minha vida flua de forma melhor. Então, olha só, você vai falar que mas não tem dinheiro, não sobra, não sei o que nada. Tudo bem, se você hoje está vivendo uma vida em que, literalmente, você está emprenhado, cheio de dívida ali. Como é que fala? Eu esqueci a palavra que fala. Empenhado nas dívidas, sei lá. Mas você está empenhado, meio de dívida, só tem dívida, e não consegue, não tem como. O que você ganha não dá para pagar as dívidas, aí não tem, realmente não tem. Você precisa primeiro parar, tudo bem, é assim que está hoje? Tá, como é que eu vou resolver? Buscar formas de resolver. Aí tem que ver se é o seu comportamento, que é impossível, você compra demais, tem que ver se aconteceu algum problema na sua vida, e você fica um período sem trabalhar, né? Buscar, aí você tem que parar e refletir o que aconteceu, pôr no papel, sentar com a esposa, com o marido, com o filho, com o vizinho, com o amigo. Meu, tá acontecendo isso aqui, o que você acha que eu posso fazer? Sei lá, conversa com alguém também, né? Às vezes ficar sozinho tentando resolver as coisas é horrível. Então ter um parceiro para te ajudar é excelente a refletir e montar um plano para colocar em prática, né? O que eu queria trazer? Hoje é dia 7, aqui é sábado, 8 de fevereiro, sábado 8 de fevereiro de 2025. Hoje, ontem tava igual, né? Porque aqui a tela que eu tô vendo é de ontem, é de sábado, é de sexta-feira. Sexta, dia 7 de fevereiro de 2025. O Tesouro Direto no Brasil tá pagando 14,91%. 14,91% por ano para você fazer um investimento no Tesouro Direto. Sabe qual é o valor mínimo de investimento? Ó, tá aqui, ó. Investimento mínimo. R$ 6,70, cara. O que custa R$ 6,70? Eu não sei porque faz tempo que eu não vou no Brasil. Mas deve ser um litro de leite. O café deve custar muito mais que R$ 6,70. Mas, não sei o que custa R$ 6,70. Uma manga deve custar aí uns 4, 5 reais. Bicho. Essa é a sacada, que é muito importante. Eu queria que você parasse para pensar nisso. Reforçar padrões de comportamento que me levarão para onde eu quero estar, para ser quem eu quero ser no futuro. Se investir, se abrir torneirinhas, vai me ajudar, né? É o padrão que eu quero ter. Se eu quero ter esse padrão, então eu preciso criar esse comportamento. Então, cara, nem for uma vez por mês, eu vou pegar R$ 6,70 e vou comprar Tesouro Direto lá. Vou comprar um título no Tesouro Direto. Meu, dá pra fazer. Olha, dizem que não dá pra você tirar a alegria, a sensação de prazer das pessoas, porque isso é ruim e tal. Mas para pra pensar, se você deixar de tomar uma cerveja, dá pra comprar um título de tesouro? Eu não sei quanto tá a cerveja no Brasil. Se você pagar R$ 6,70 numa cerveja, será que no mês inteiro você diminuir uma cerveja, não dá pra... O que vai acontecer com você? Se você tomar uma cerveja a menos, né? Sei lá, tomar um refrigerante a menos, uma Coca-Cola, não sei quanto tá uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Deve ser até mais de 6,70. Eu tô por fora dos preços. Mas vai mudar muito a sua vida. A Coca-Cola é melhor ainda, né? Porque você vai tirar o açúcar do seu corpo e ainda vai ter benefício, né? Um maço de cigarro a menos. Sei lá, cara. Mas 6,70. Agora, se você tira uma latinha, uma cerveja por semana, são 4 cervejas no mês. Vai diminuir. E dá pra você comprar 4 títulos. 4 títulos. Então veja. Claro, você está aqui em busca de conhecimento, não tá? Muitas vezes você nem sabia dessa possibilidade. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para descobrir essas coisas, né? É isso que é legal. Eu não queria ficar só na leitura do livro para falar assim, olha, no capítulo 2 está falando isso aqui, ó, o Robert está falando isso aqui e tal, tá? Então é bom a gente pensar sobre isso. E pro próximo. Cara, não, a gente vai ler esse livro inteiro, vai demorar. Por quê? Porque eu vou ficar falando de outras coisas que estão linkadas a isso aqui. E que podem te ajudar.
que podem nos ajudar. Porque eu também faço isso. Eu vou atrás dessas informações porque eu faço isso. Né? Eu quero viver disso. E isso depende do meu conhecimento e eu preciso de ir atrás de informação. Então eu levo essas informações para vocês, mas vocês também podem e devem ir atrás de mais informações. Então veja, essa é uma possibilidade de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa é a sacada. O que é o dinheiro trabalhar para mim? Pô, você vai trabalhar, você tem zero de dinheiro hoje, zero, zero, não tem nenhum real. Aí você vai trabalhar. No fim do mês, não vem dinheiro para você? Vem o seu salário. Então você tinha zero, agora você tem, sei lá, 2.000, 3.000. Então entrou dinheiro, beleza. Fazer o dinheiro trabalhar para você é o investimento. É você pegar 100, colocar em algum lugar e quando ele voltar, ele volta 101. Oh, que legal. Você tinha 100, agora você tem 101. Colocou 101, voltou 102. Oh! E eu não fiz nada. Eu cliquei no botão ali, comprar, e depois o que vender. Você comprou um título do governo, foi lá e vendeu. Claro que a coisa não é assim, né? Você tem taxas, você tem imposto de renda para pagar, né? Não é preto no branco. Você tem as nuances ali de cada investimento, que a gente não vai entrar nisso agora, não vai entrar. Não quero falar de investimento, a gente está falando de finanças pessoais agora em cima do que o Robert está falando e sobre nossos comportamentos. Comportamento. O foco é nosso comportamento. Então, mas eu vou investir 6,70 para ganhar em um ano 14%. Você tá de brincadeira? Eu vou até fazer a conta. Eu vou fazer a conta. Peraí. Ó, é 6,7 entre quanto que é? 14, né? Então é 1,1491 vezes. Em um ano você vai ganhar R$ 1. 6,70. Se você deixar um ano investido, ele vai virar 7,70. Aí você vira pra mim e fala, um ano para ganhar R$ 1. O que eu vou fazer com R$ 1? Né? Mas lembre-se, primeiro é o comportamento. É aqui que a gente está trabalhando. Essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Ela aqui é quando a gente está pensando em fazer e está começando o comportamento. Começa. Daqui a pouco você está 5 anos fazendo aquilo, ele já não está mais aqui. Ele está aqui atrás. Ó. Ele vai sozinho. Mas precisa começar. Então, essa é a sacada. Comece. Então, tem condições de fazer o dinheiro trabalhar para você hoje? Tem. Não é tão caro. Começa com coisas pequenas, mas que reforcem um padrão de comportamento que vai te aproximar de quem você quer ser. Uma pessoa com uma vida financeira melhor. Beleza? Essa é a parte. Olha só, já foram 13 minutos e eu tô na primeira parte. Eu queria muito ir rápido, mas não vai, cara. Não vai. Tem um outro, não sei se vocês têm interesse ou não, depende, né, de cada pessoa. Tem um outro, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar a dica, vocês pesquisam, tá, gente? Vocês vão atrás aí, porque não esperem tudo daqui, não. Fio, funcionou. Tem uma empresa que chama Nexus, ela é Nexoos. Ela é uma empresa é uma fintech de crédito. Olha que legal que elas fazem. Ela torna você o banco. Ela linka quem quer emprestar dinheiro com quem quer pegar dinheiro emprestado. Ela é só um algoritmo, uma empresa que ela só funciona como um intermediário ali. Então vamos supor, a empresa, uma loja de material de construção quer fazer uma reforma, quer ampliar, quer comprar caminhões, porque ela precisa ampliar. Aí ela vai lá na Nexus e fala assim, Nexus, eu preciso de 500 mil reais para fazer o investimento. Eu preciso de 500 mil reais emprestado. Aí beleza. Aí a Nexus vai, pega essa empresa que quer fazer o empréstimo, coloca no sistema dela lá. Aí ela vai aparecer. Aí você que tem dinheiro para emprestar, você vai lá no site da Nexus, na sua conta pessoal, e aí você vai lá e vai ver a lista das empresas que estão pegando dinheiro emprestado. Aí você vai encontrar a loja de material de construção. Aí lá eles estão falando assim, olha, essa empresa quer pegar dinheiro emprestado, o investimento mínimo é tanto, acho que é R$ 500 por empresa que pode investir, né?
o investimento mínimo é tanto, e a taxa de juros que você vai receber é de tanto. Então você empresta dinheiro para essa empresa. E aí a Nexus vai juntar um monte de gente, cada um emprestando um pouquinho, até atingir os 500 mil reais, aí pega os 500 mil e paga para ela. E dá o dinheiro para essa empresa de construção. Aí essa empresa de construção, ela pegou um empréstimo, certo? Então ela vai pagar esse empréstimo não de uma vez, ela paga mensalmente, né? Ela financia em vários meses, né? E aí cada vez que ela faz um pagamento, esse pagamento vai direto para você. E vai direto para todo mundo, né? Distribuído entre todo mundo que investiu. Então, a empresa paga no mês, dinheiro cai na sua conta e não é de todo mundo. A empresa paga outro mês, dinheiro vai para sua conta e todo mundo. A Nex só faz o meio campo aqui. E aí esse dinheiro vai indo. Então todo mês vai pingando um pouquinho, um pouquinho. O que você faz com esse dinheiro que vai pingando um pouquinho, um pouquinho? Você vai emprestar para outra empresa. Aí essa empresa vai juntar todo mundo, vai emprestar. E toda vez que essa empresa for pagando, vai pingando um pouquinho, vai pingando um pouquinho. E assim você vai. Você pode tanto colocar um dinheiro lá e fica só emprestando esse dinheiro e o que for entrando, você vai emprestando. Ou você pode colocar um dinheiro lá e aí faz os empréstimos. Todo o dinheiro que entrar, pouquinho, você reempresta e todo mês você faz um aporte novo. Todo mês você coloca um aporte novo. Assim, também é uma forma de você criar mais uma torneira para engotejando dinheiro na sua conta. Tá? Fica a dica, dá uma olhada, mas né, não é uma coisa que, não estou indicando investir, não faça isso, pelo amor de Deus, porque vai dar muito dinheiro, você vai ficar rico, não é. Não é porque tem inadimplência, se a empresa não pagar, se ela der um calote, o dinheiro é seu, você perdeu. Só que, claro, a Nexus vai atrás, a Nexus tem campo jurídico, eles têm muita coisa para fazer o cara pagar, né? Eles protestam no Serasa, tal, eles têm meios, e eles fazem esse meio campo, é legal isso. Você empresta o dinheiro, mas quem faz o meio campo para buscar receber é a Nexus. Então isso é bem legal, mas é por curiosidade, tá? Leiam, entra no site, de novo é NEXOOS, eu não tenho nenhuma parceria com a Nexus, tô indicando porque eu faço e eu gosto, e eu acho legal vocês conhecerem várias formas de fazer investimento, várias formas de criar torneirinhas, né? Então fica a dica, pesquisem bastante, leia bastante. Achou legal? Entre em contato e conversa com os caras. Fala, meu, eu achei legal, tal, eu conheci aí vocês, não precisa falar através de onde foi. Fala, eu pesquisei na internet, sei lá. E, meu, eu quero conhecer mais, tal, vocês tem como mandar algum material, quero ler, então eu tô com umas dúvidas que eu não achei no site, posso tirar com você? Vai, conversa, conversa. Sempre leia, sempre pesquise antes de colocar o dinheiro em qualquer lugar. Sempre, sempre, sempre. Olha, eu não vou falar nunca aceite, porque nunca é uma palavra muito forte e eu acho que né, cada um tem a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro. E é muito importante isso. Mas, não aceite dicas de orientação dos outros sem falar assim, ó, faz isso aqui, ó, compra isso aqui que vai dar certo. Compra isso aqui que você vai ganhar dinheiro. Pesquisa antes, leia antes. Não coloca seu dinheiro aonde você não conhece. Eu falei do tesouro. Tesouro o tesouro, você vê, o tesouro ele não tem cobertura do fundo garantidor de crédito, né? Ah, por quê? Porque se o tesouro quebrar, o Brasil quebrou. Então, sabe, é uma coisa que não tem a garantia de um fundo, mas se quebrar, o país quebrou. Então, se o país quebrar, não tem nada, tem a garantia de fundo, porque o país quebrou já, deu calote, já era. Então, mas eu falei do Tesouro Direto, mas pesquisem. Se você não conhece o Tesouro Direto, leia, vai atrás de informação. Não coloca o seu dinheiro aonde você não conhece, tá? Por favor, não façam isso. Beleza, vamos pro próximo. Olha, já passou 18 minutos. Oh, beleza. Cara, na página 36 é onde ele vai. Ele fala assim, ó. Né, que as pessoas. Como que é a vida das pessoas, né? Elas querem ir para a escola, aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. É uma realidade da grande maioria das pessoas, né? Que é o que ele chama de corrida dos ratos. A pessoa, né, estuda, né, e a escola prepara a gente a quê? Para trabalhar, né? A escola não prepara a gente para amanhã, para trabalhar. Então a gente estuda, aprende e vai trabalhar. Aí chega no trabalho, a gente começa a ganhar dinheiro pela primeira vez. Uau! Vou comprar um carro, 18 anos. Vou tirar carta para comprar um carro, vou comprar uma moto, ou então vou viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você quer fazer um monte de coisa. Quantos desejos a gente tem quando é jovem, né? E aí, beleza. E aí conhece a garota.
E aí a gente começa a namorar. Ou conhece o garoto, e aí vocês começam a namorar. E aí, tá namorando e tal, e pô, o negócio tá tão sério, tão gostoso, tal, a gente já tá um bom tempo junto e tal. Vamos ficar junto. Ou então, puta, rolou a gravidez. Casamos, ou casou primeiro e rolou a gravidez depois. E aí tem um filho, pô, maravilha, mas a gente precisa de uma casa, tá? Vamos pra uma casa, vamos alugar a casa. E aí vem o segundo filho. E aí, precisa mobiliar, e aí o carro, e aí que entrou na corrida dos ratos. Você tem um monte de obrigações, e para isso você precisa de um monte de dinheiro. E para um monte de dinheiro você precisa trabalhar. E muitas vezes um trabalho não dá e você vai para o segundo trabalho. Ou só o horário padrão não dá, você vai fazer hora extra. Ou você acaba fazendo especialização ou fazendo cursos para que nessa hora você aumente o seu salário. E aí você aumenta o salário. Aumentou o salário. Agora a gente tem a promoção. Ai, amor, dá pra comprar aquele sofá novo, aquela televisão nova, o home theater pra gente fazer um cinema em casa. Uau, vamos gastar! E aí quando você se vê, ai, caramba, tá apertado de novo. Então a gente precisa se aperfeiçoar, fazer mais cursos. E aí entra na corrida dos ratos. É isso que eles chamam de corrida dos ratos. Então, é basicamente a vida da maioria das pessoas, né? É por isso que ele briga tanto para as pessoas aprenderem a lidar com dinheiro. E é por isso que eu tô aqui também. Eu acho muito importante a gente aprender a trabalhar com dinheiro. A fazer o dinheiro trabalhar para nós com investimentos. Investimentos, né, não é uma coisa assim que... muitas pessoas, quando falam em investimento, pensam em bolsa de valores, né? É fazer o dinheiro trabalhar para você, por exemplo. Pô, eu tô com dinheiro parado. Claro, não é a realidade da maioria, né? Eu tô com 50 mil parado. Eu vou abrir, vou comprar um carrinho de hot dog. Eu vou pegar um camarada meu que tá desempregado, ou aquela garota que eu conheço que tá desempregada, e pô, vou colocar pra vender hot dog, meio a meio. Bicho, não é o seguinte, eu vou comprar um carrinho de hot dog, você aceita ser meu parceiro? Meio a meio. Eu compro o carrinho, eu compro o material, eu faço os pães, eu faço os dog, deixo tudo no esquema. De manhã você vem aqui, pega o carrinho, sai pra rua, vende. Final do dia, você traz a grana, a gente faz o fechamento do mês, o lucro, metade, metade. Você fez um investimento. Então, não precisa pensar só em bolsa de valores. Investimento é tudo aquilo em que você coloca um e volta mais de um. Isso é um investimento. Né? Não é a definição de um investimento, tá? Mas, a grosso modo, eu queria muito trabalhar isso, um pensamento bem... não é abstrato, é um pensamento meio lógico. Pensar de forma lógica e não só definições, cravadinho, tá? Então, de forma lógica, o investimento é tudo aquilo que você põe dinheiro e volta mais. Põe dinheiro e volta mais. Isso é um investimento. Se põe dinheiro e voltou menos, já não é investimento. Né? Tá perdendo dinheiro. Vamos pro próximo aqui. Aqui ele trabalha bastante a questão de duas emoções, o medo e a ambição. E ele fala do medo, né? Ele fala assim que a gente tem muito medo das contas. Nós temos medo literalmente das contas. O medo deixa a gente ficar preso dentro do trabalho. Por exemplo, eu tenho medo de não pagar conta aqui no Japão. Porque o custo de vida aqui é muito alto. E eu tenho medo mesmo. De chegar um momento aí que eu não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar as contas, minha filha tem escola, eu tenho que pagar a escola. E aí? E você não tem comida em casa? Então eu tenho medo. E o medo faz eu o quê? Ir pra fábrica. E ficar lá dentro, 13 horas e 15 horas fora de casa só pra poder pagar as contas. Porque eu tenho medo, eu tenho mesmo, de verdade, eu tenho medo de não conseguir pagar, então eu me submeto a isso. E aí o tempo que sobra eu faço o quê? Eu estudo e tento estudar e trabalhar, né, nas outras coisas que eu desenvolvo. Cansado, pregado. Às vezes eu fico assim na tela. E no livro, então, vídeo, Maria. Às vezes eu volto 10 vezes a mesma página porque eu não estou entendendo de sono. Mas eu não posso deixar de fazer esse processo. Mas eu tenho medo de não pagar as contas. Então isso me motiva. O dinheiro controla eu mesmo. O dinheiro me controla a ponto de eu ter que ir para a fábrica. Por quê? Porque sem dinheiro eu não consigo fazer nada. Então, né, essa é uma questão que ele pontua muito. E o outro é a ambição, ou desejo, que ele fala, né? Mas não é a ambição no sentido que a gente fala, não, mas eu tenho ambição, eu quero prosperar e tal. Não, é o desejo. Ele gosta de chamar de desejo ou ganância, assim. As pessoas chamam ganância, ele gosta de chamar de desejo. É aquele negócio, né? Tipo, eu tenho medo de que eu não consiga pagar as contas. Então eu vou lá pra fábrica, eu vou trabalhar.
Só que aí chega no fim do mês, vem um salário. E aí eu olho o dinheiro chegando e eu falo assim, mas é aquele tênis. Tá precisando de um tênis, não tá? Mano, tá ruim, não, mano. Mas será que a gente pode comer fora? Nossa, mas eu tava precisando de uma peça pra colocar na minha moto, mas é só para enfeite. Não é porque ela precisa. Ela roda normal. Mas, pô, eu queria colocar umas manoplas novas. Ou então, pô, eu queria comprar uma blusa nova, não sei o que lá. Então começa a vir um desejo. E esse desejo, vocês viram que legal? Eu comecei a sorrir quando eu falei, porque é empolgante. Cara, sacada, de novo, eu vou falar isso de novo pra vocês. É tudo baseado em comportamento. É tudo nosso cérebro. E estudar autoconhecimento é muito legal. E é muito importante. Você descobre que o nosso cérebro é louco. E ele controla a gente. É óbvio, né, que controla. Mas é em outro sentido. A gente, nosso comportamento, ele é muito baseado em emoções, sentimentos que a gente não controla ali na hora. Não percebe. Só vai por impulso, sabe? Então, e ele fala isso. E ele fala justamente isso. É importante que você tenha autoconhecimento para você controlar esses impulsos, tanto medo quanto desejo. Meu, é muito importante. Autoconhecimento, ele tá falando no livro, né? Ele tem a parte que ele tá falando do livro de autoconhecimento, que sem autoconhecimento você fica na ignorância e você fica só deixando as emoções te levar para frente. Então é bem legal a gente ter cuidado com essas partes, né? O medo não tem jeito, né? O medo faz parte da nossa vida. A gente não quer passar por momentos difíceis. O medo é uma questão de sobrevivência, né? Ela vem dos nossos ancestrais, que sem o medo, imagina o- é, pra- a questão da seleção natural, né? Aquela pessoa que vivia sem medo, ele vivia despreocupado, não tem medo de nada, andava tranquilo, não tem medo, não estava atento a nada porque ele não tem medo. Quando ele menos esperava, o leão comeu. Já era, virou presa. O leão comeu. O outro também que não tinha medo, o leão comeu. O outro que não tinha medo, o tigre comeu. E assim foi embora. As pessoas que não tinham medo. As pessoas que tinham medo, do outro lado aqui, elas ficaram atentas. Opa, tem alguém no arbusto ali se mexendo. Ok, vou subir naquela árvore para ver quem é. O leão, eu vou ficar aqui em cima da árvore até o leão ir embora. Então, as pessoas que tinham medo permaneceram. Porque o medo fez com que elas sobrevivessem. Então, é uma coisa que está dentro de nós e não tem como tirar. O medo é necessário para a nossa sobrevivência. E o nosso cérebro sabe disso. Então, o medo ele vai surgir de todos os caminhos possíveis. E o medo de ficar sem dinheiro pega muito a gente. Então, é muito punk. Né? Não é uma coisa que a gente simplesmente vou controlar meu medo. Não dá. Né? Mas é importante você ter autoconhecimento, entender como o seu cérebro funciona, e aí você se perceber e se conhecer. Quais são os meus medos? O que eu posso fazer? E esse desejo? Como que esse desejo ele controla? Como que ele controla meus impulsos? Por que eu sou tão impulsivo assim? Por que eu consumo tanto quanto eu consumo? Por que eu não consigo controlar minhas dívidas? Por que eu gasto, sabe? E aí você vai aprendendo a controlar esses desejos e com isso você melhora a sua vida financeira e não só a sua vida financeira. É isso que é legal. Você vai melhorar a sua saúde física, você vai melhorar a sua vida financeira, você vai melhorar a sua vida familiar, social em geral, vai, família, amigos, tudo, sua vida intelectual. Você melhora em tudo quando você se conhece melhor e duas coisas. Se conhece no sentido de entender como o seu cérebro e o seu corpo funcionam e se conhecer no sentido de você é indivíduo. Quem é você que está aí assistindo? Eu, Roberto, quem sou eu? Né? E aí, conhecendo isso, você começa opa, isso aqui me afasta de quem eu quero ser. Isso aqui me aproxima de quem eu quero ser. Esse comportamento aqui eu quero adotar, porque esse comportamento me aproxima de quem eu quero ser. E aí você vai modelando a sua vida. Cara, é muito legal. Façam cursos de autoconhecimento. Procurem informação sobre autoconhecimento, que isso transforma de verdade a vida. A minha, a sua, a nossa. Vamos lá. Que mais? Olha, eu acho que eu vou conseguir, hein? Vamos lá, tem mais 10 minutos. Tem uma parte aqui que ela é bem complicada, que ele fala assim, ó. Deixa eu ver, é na página 43, que ele fala assim, ó. Por exemplo, continuou o pai rico. Se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego, olha que legal. Ele está falando assim, ó.
Se existe um medo, é o que a gente acabou de falar, né? Se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar: um emprego seria, no longo prazo, a melhor solução para esse medo? Vamos supor que você não tem emprego, velho. Não, ou que você tenha, mas o dinheiro não está dando. Então, arrumar um segundo emprego. Para quem está desempregado, arrumar um emprego seria uma solução de longo prazo? Segundo, você está empregado, mas o dinheiro não dá. Arrumar um segundo emprego seria uma solução de longo prazo? É isso que ele está querendo dizer. E ele responde: na minha opinião, a resposta é não. Um emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema contínuo. E olha que legal, ele não fala problema de longo prazo. As suas despesas de água, luz, gás, telefone, comida, vestuário, lazer, estudar, né, conhecimento, aluguel ou financiamento de uma casa. O financiamento da casa, ele termina, né? Mas impostos, eles são contínuos. Você vai pagar pro resto da sua vida. Para o resto da sua vida você vai pagar. Então, o emprego é uma solução de curto prazo. Que ela não resolve o problema, é porque ela não vai fazer com que o problema termine junto com ela. Tudo bem, eu até concordo com essa parte entre aspas. Por que as aspas? O trabalho é necessário. Sem o trabalho eu não pago nem as contas de hoje. Então, se eu estou desempregado, eu preciso primeiro resolver o problema de hoje. Lembra que nós falamos uma coisa de cada vez. Agora eu preciso resolver esse problema. Eu tenho conta para pagar. E eu não posso deixar essa dívida virar gigantesca. Então eu preciso do emprego. Mas a sacada não é essa. A sacada é a reflexão. Tudo bem. Eu preciso do emprego agora. Eu estou na fábrica. Eu preciso do emprego agora. Para pagar minhas contas agora. E eu estou fazendo. Mas ele resolve o meu problema de longo prazo? Não. E eu particularmente, também penso assim. Eu não quero estar lá. Eu não gosto de estar lá. E essa é uma questão. E outra, que ele só vai me dar o dinheiro para pagar as contas do mês. E eu quero ter uma vida financeira mais livre lá na frente. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar torneirinhas que me gerem renda. Então, a grande sacada que ele traz aqui, e novamente, talvez algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas é redundante, né? Falar sempre a mesma coisa e tal. Mas essa é a mensagem. Dos ricos não trabalham por dinheiro. Se você ler o livro, o primeiro capítulo, ele fica batendo na mesma tecla. Não trabalhar pelo dinheiro, não o salário, não trabalhar só pelo salário, mas é só pelo salário. Então, tá sem emprego? Bicho, arruma um emprego, porque você precisa pagar a conta. Tem um emprego não tá dando? Vai arrumar o segundo emprego, porque você precisa pagar as contas. Você precisa, de alguma forma, fazer com que a sua receita seja pelo menos um pouquinho maior que a sua despesa. Não dá para você investir se a sua receita é menor que a sua despesa. Não dá, cara. Se você ganha menos do que você gasta, você vai tirar dinheiro da onde para investir? Eu vou ser sincero, eu já ouvi amigos falarem assim: meu, tô quebrado, bicho. Vou arrumar um dinheiro, vou fazer uns investimentos aí. É assustador, porque não tem lógica nenhuma. O cara vai quebrar mais ainda. Porque, primeiro, ele não tem dinheiro. De onde ele vai tirar dinheiro? Se ele fizer um empréstimo no banco para fazer investimento, ele tem que fazer um empréstimo para pagar as dívidas. Porque se ele fizer um empréstimo para um investimento, muito provavelmente o investimento, se for principalmente na renda fixa, o investimento não vai dar os juros que ele precisa pagar no banco. Então ele vai pegar 1.000, vai ter que pagar 1.500, vai fazer o investimento e vai receber 1.300. Ou seja, ele não vai conseguir nem pagar os juros do banco. Então, esquece. Se ele for para renda variável, arriscar, ele pode colocar 1.000 e sair lá com 300. E a dívida fica com 1.500. Mas não dá. Então, para você começar a criar as torneirinhas que vão pingar dinheiro, você precisa ganhar mais do que você gasta. Então, primeiro, pague as dívidas, saia do negativo, vá para o 0 a 0 e aí começa a sair do 0 a 0. A hora que você começa a sair do 0 a 0, opa, R$ 6,70 dá para eu comprar um título do Tesouro, eu vou lá, pá, e compra. E aí você começa esse processo. E tem mais uma parte que eu acho bem interessante, que ele se faz uma pergunta, ele fala assim: o que estamos aprendendo aqui? O pai está conversando, né? O que estamos aprendendo aqui? E essa é uma pergunta, eu acho importante a gente se perguntar nesse processo de desenvolvimento
do nosso profissional e financeiro. Então, por exemplo, você está trabalhando hoje. O que você está fazendo hoje? É algo que você realmente quer fazer? Ou o que você está fazendo hoje é só um meio para você conseguir pagar as contas, mas o que você quer fazer está em outro lugar? Então, o que você está fazendo? Está trazendo conhecimento? Você está aprendendo alguma coisa ali que vai ser útil para esse caminho? Então, lembra, você está aqui porque você precisa pagar a conta. Mas isso aqui te ajuda a chegar aqui onde você quer? Ou só te ajuda a pagar a conta? Então, ele está falando que é importante a gente estar nos lugares que vão agregar conhecimento, que vão agregar, né, valores que nos aproximam de quem a gente quer ser. Mas é claro que na vida real, né, nós precisamos pagar as contas, não dá para fugir disso. Então é muito importante a gente ter essa clareza, embora leia, você lê, né, principalmente esse capítulo, ele está batendo o tempo todo na tecla. O rico não trabalha por dinheiro, o rico não tem esse negócio de salário, salário. Mas na vida real nós não temos isso, nós precisamos do salário até a gente ter uma independência, uma liberdade financeira, e muitos de nós não vão conseguir, tá? Infelizmente é chocante, mas a verdade é essa, muitos de nós não vão conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir, de verdade, eu tô tentando, eu tô estudando, e eu tô correndo atrás, e eu tô trabalhando, e eu tô me entregando de verdade para tudo isso. E eu não sei se eu vou conseguir. Aí entra o Taleb, entra o Daniel Kahneman. Cara, tem aleatoriedade. Pode ser que aconteça alguma coisa na minha vida que me leve para uma coisa totalmente diferente e eu não realizo aquilo que eu queria. Não me levou. Mas, independente de onde eu esteja agora, se eu preciso estar aqui para poder resolver esses problemas aqui, tudo bem. Desde que, se eu quero chegar aqui, que eu crie caminhos, que eu não desista de chegar até lá. Então essa parte eu acho bem legal. Eu acho que a gente já tocou nesse ponto, né? Mas ele fala muito, né, nisso daqui, nessa parte, e eu acho que é importante. O que você está aprendendo e eu me faço essa pergunta também. O que eu estou perdendo aqui? Perder mesmo, o verbo perder. Então, quando eu estou na fábrica, por exemplo, eu fico pensando, cara, eu estou perdendo 15 horas do meu dia que eu poderia estar estudando, trabalhando, colocando em prática tudo que eu estudo, curtindo a minha família, lendo um bom livro, descansando, fazendo atividade física. Tem tantas coisas que eu poderia fazer no dia. E aí eu saio às 7 da manhã, volto às 10 da noite, quebrado. Quando eu tento fazer as coisas, eu mal consigo. Não consigo, não consigo. Eu tento, mas não consigo. Eu sei que eu tento, eu sei que eu leio, mas no outro dia eu não lembro que eu li. Porque eu tô quebrado mesmo. E então eu pergunto, o que eu tô perdendo aqui? O tempo todo eu pergunto. Aí entra a disciplina e entra aquela questão de assim, é o que eu tenho hoje? Tá tudo bem, é o que eu tenho hoje, eu aceito, mas eu vou continuar nesse caminho porque eu vou sair daqui. O outro lado, se eu não fizer isso, cara, eu nunca vou sair e você também não. Se você nunca se sacrificar e criar um projeto de vida para que você melhore a sua vida lá na frente, você não vai sair de onde você está. É um fato normal. Então, isso é. Tá acabando a bateria. Então, é um fato. A gente não vai sair. Então, essa parte é muito legal. E para finalizar, acabou o capítulo 1. Para finalizar, ele tá falando aqui na página 50. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. Ele fala assim, ó. Continuem trabalhando, meninos. Mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará sua vida adulta. Continuem usando o seu cérebro. Trabalhem de graça e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhe pagar, lhes pagar, né? Beleza. Claro, a gente não vai trabalhar de graça, óbvio. Hoje não, né? Entre aspas, tem pessoas que aceitam trabalhar de graça. Por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar em confeitaria, ela vai lá numa empresa, numa loja grande e fala assim, meu, posso trabalhar aqui de graça para você? Por 3 meses? Porque eu quero aprender. Eu amo isso. E vocês são a melhor confeitaria que tem. Então,
eu quero muito aprender com vocês. Eu me formei e tal, e eu aceito trabalhar de graça por 3 meses, mas eu só quero aprender. Pode ser? Tem pessoas que entram no escritório de, sei lá, de uma corretora de valores, entra num corretor de imóveis, entra em qualquer lugar. Se a pessoa tem um desejo de aprender aquilo e ela quer, e claro, ela tem condições de se sustentar, ela vai trabalhar de graça para aprender aquilo. Isso faz parte. Mas olha que legal, essa vontade de aprender. Então ela tá trilhando o caminho para ela ir aonde ela quer chegar. E faz parte do processo. Então isso é legal. Mas essa sacada é bem interessante. Vou de novo voltar nesse exemplo da fábrica. Por quê? Porque é o que eu vivo e é o que eu posso trazer para vocês de exemplo concreto. Eu trabalho na fábrica para pagar as contas. E eu não me preocupo com conta. Eu não quero nem saber das contas. E eu também não quero nem saber do salário. Eu juro para vocês, não é mentira. De verdade, eu não ligo pro salário. Não é porque eu não ligo pro dinheiro. É porque eu sei que o salário que eu vou receber, se eu for todos os dias trabalhar, ele vai pagar minhas contas. Olha isso. Então, não é que, eu não me importo com dinheiro. Pelo contrário, eu adoro dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro. Mas eu não ligo para o salário no sentido de que eu já sei que ele vai pagar minhas contas. Então, eu não fico preocupado com isso. Então, eu consigo saber que se eu for trabalhar, eu tenho as contas pagas. Então, toda a minha atenção e o meu esforço vai para cá. Ó. Toda a minha atenção e meu esforço, hoje, ele é para cuidar da minha saúde, ou seja, atividade física, boa alimentação e sono, e para estudar e colocar em prática tudo que eu estou estudando para poder garantir um futuro melhor, para poder criar, vamos dizer assim, um futuro melhor, com uma vida financeira, com mais liberdade no futuro, para mim, para minha esposa e para minha filha. E claro, né, agora com esse projeto, eu quero trazer tudo isso que eu estou estudando para vocês, para que a gente possa juntos também transformar, né, a nossa vida financeira. Então, fica a lição desse capítulo. Os ricos não trabalham por dinheiro. Tudo bem, nós precisamos trabalhar por salário porque temos as contas para pagar. Mas vocês e eu, nós precisamos criar um projeto de vida que vai fazer com que a gente atinja uma condição financeira melhor lá na frente, independente da sua idade, independente do seu credo, independente de nada. Você vive numa sociedade capitalista, você vive numa sociedade que precisa de dinheiro para tudo. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais livre você vai ser. Olha o que eu estou falando. Você não é que você vai ser mais feliz, não é que você vai ser mais alegre, que tudo vai dar certo na sua vida. Não. Quanto mais dinheiro você vai ter, quanto mais dinheiro você tiver, mais livre você vai ser. Mais livres serão suas escolhas. Porque você não vai ter que ponderar entre preço. Você vai ter dinheiro. Você pode comer o que você gosta de comer. Você vai poder viajar onde você gosta de viajar. Você vai poder ler o livro que você gosta de ler. Você vai poder fazer atividade física onde você quiser fazer atividade física. Você vai ter mais poder de escolha. E isso, cara, é muito bom. E só para finalizar, eu vou falar um pontinho também que é muito legal. É muito legal ter dinheiro. É muito legal. É uma reserva financeira. É uma questão de liberdade, de novo a liberdade, né? No sentido de que, assim, por exemplo, você ficou sem emprego. E aí você tá sem grana. Bicho, tem as contas para pagar. O que você faz? Você vai pro primeiro emprego que aparecer. Por quê? Você tem a conta para pagar. Agora, quem tem uma reserva, ficou sem emprego? Beleza, eu consigo me sustentar por 6 meses. Então, o que essa pessoa faz? Pô, legal. O que eu consigo na minha área de atuação? Na minha profissão? Porque quem está desempregado pega o que aparecer para pagar a conta. Quem tem uma reserva tem tempo para pensar, procurar e até mesmo, às vezes, se preparar. Pô, tem uma vaga, né, de secretária executiva, tem uma vaga, sei lá, de qualquer coisa que você queira fazer aí, mas, pô, essa vaga aí paga bem, eu gostaria de ir para essa empresa aí. Vou ver o que precisa, vou me preparar. E aí dá tempo de estudar, conhecer a empresa, de repente fazer algum curso de especialização expresso aí 2, 3 meses para poder pleitear aquela vaga. Então a pessoa pode esperar, ela pode escolher outras vagas, ela tem possibilidades, porque ela tem 6 meses de reserva que dá para pagar as contas delas. Então fica a dica, façam
assim que possível, uma reserva financeira que lhe garanta pelo menos 6 meses sem trabalhar. Que dessa forma você vai ter escolha se você, né, cair na condição de perder o emprego, perder a renda que você tem agora que paga suas contas, beleza? Fica a dica aí então. Mas é isso, os ricos trabalham por dinheiro, os ricos não trabalham por dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles, e é aquele negócio que a gente sempre falou. O momento em que você atinge uma receita maior que a sua despesa, você ganha mais do que você gasta, isso sobra, não sobra? Esse espaço aqui, ó. Esse espaço, mesmo que for R$6,70, começa a investir. Coloca no tesouro. Faça pequenos investimentos. Não para que você, né, esse dinheiro fique tubufo de dinheiro. Mas é para treinar isso aqui, ó. Vamos treinar isso aqui, a criar torneirinhas. Comportamento, padrão de comportamento. Vamos criar um padrão de comportamento dos ricos, que é, tem um dinheirinho, vamos fazer uma aplicação ali. Vou fazer uma aplicação ali. Sobrou um dinheirinho que você quer gastar com outra coisa que você precisa comprar? Pô, pega um pedacinho, põe na aplicação aí. Aí você compra o que você quer comprar. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar todo esse tempo comigo aqui. Terminamos o capítulo 1. E espero que vocês tenham gostado. Façam uns comentários, mande alguma coisa aí, eu vou ler. E vamos nos preparar para o segundo capítulo. Segundo capítulo é o quê? Eu tinha isso aí. Segundo capítulo. Nossa, segundo capítulo é legal, hein? Entre a parte de contabilidade. Por que possibilitar a proeficiência financeira? Vai entrar a parte de contabilidade. Eu gosto pra caramba, é legal. Eu adoro conta, adoro a contabilidade, é gostoso. Matemática eu gosto pra caramba também. E vou me preparar assim para fazer um encontro bem legal, um bate-papo bem legal, tá bom? Muito obrigado novamente e até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.